A Bíblia relata a intervenção divina nas questões do povo de Deus. E um dos grandes exemplos disso é a história de Ezequias e seus inúmeros adversários. Ao contrário de seu pai terrível, Acás, Ezequias se destacou durante seu reinado, sendo reconhecido por sua conduta correta diante do Senhor, seguindo os passos de seu antepassado Davi. Ezequias, ao assumir o trono aos 25 anos, reinou por 29 anos em Jerusalém. Seu reinado foi marcado pela retidão, conforme registrado em 2 Reis 18:1 e 3. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Ele foi notável por abolir os altos locais de culto, derrubar os postes idólatras de Asherá e destruir a cobra de bronze chamada Nehushtan, criada por Moisés séculos antes. É lamentável que o objeto usado por Deus para libertar seu povo tenha se tornado uma fonte de adoração. Ezequias se destacou entre os reis de Judá, seguindo fielmente os mandamentos de Deus, 2 Reis 18:4-5. Após tantos relatos de infidelidade e ações hediondas por parte de outros reis, Ezequias se destaca como um líder comprometido. Ele confiou plenamente no Senhor, tornando-se único entre os reis de Judá, 2 Reis 18:6-16. O Senhor estava com Ezequias, concedendo-lhe sucesso em todas as suas empreitadas. Ezequias desafiou o rei da Assíria, recusou-se a servi-lo e obteve vitórias sobre os filisteus. Enfrentou também o cerco de Samaria pela Assíria, mas permaneceu firme diante das adversidades. No 14º ano de seu reinado, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, capturando-as. Ezequias, em uma tentativa de paz, enviou uma mensagem ao rei da Assíria, em Laquis, oferecendo-se para suportar as imposições. O rei da Assíria exigiu um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro de Ezequias, rei de Judá. Ezequias, rei de Judá, enfrentou um desafio formidável quando Senaqueribe, o sucessor de Salmaneser, o conquistador de Israel, liderou os assírios em um ataque. Infelizmente, a situação não se desenrolou conforme o planejado para Judá, com Senaqueribe conquistando todas as cidades fortificadas exceto Jerusalém. Percebendo o perigo iminente, Ezequias admitiu sua falha diante de Senaqueribe, oferecendo um resgate para salvar seu povo do destino sofrido por Israel. Ele sacrificou até mesmo as molduras de ouro das portas do templo do Senhor para atender à demanda exorbitante. Entretanto, a situação piorou quando Deus cercou os assírios ao redor de Jerusalém para testar a fé de Ezequias e demonstrar seu poder. Senaqueribe, insatisfeito com o resgate oferecido, enviou uma delegação e um enorme exército a Jerusalém para exigir a rendição da cidade. A delegação, composta por Tartã, Rabsares e Rabsaqué, confrontou os líderes de Judá. Ezequias, através de seus emissários Eliaquim, Sebna e Joá, recebeu a mensagem. O Rabsaqué, porta-voz real de Senaqueribe, tentou desacreditar a confiança de Ezequias. Ele questionou a aliança com o Egito, representando-o como um aliado frágil. Além disso, acusou Judá de enfurecer o Senhor ao destruir locais de culto, referindo-se aos altos e altares que Ezequias havia demolido. No entanto, Ezequias estava certo em suas ações apesar das críticas. A situação se tornou um teste de fé para Ezequias e seu povo, enquanto enfrentavam a ameaça assíria. O rei, mesmo diante das dificuldades, permaneceu firme em sua confiança no Senhor. A história de Ezequias é um exemplo de perseverança e fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O representante de Senaqueribe destacou 3 pontos cruciais durante as negociações com os líderes de Judá. Primeiramente, ele salientou a fragilidade do exército judaico, incapaz de resistir ao poderio assírio. Dada a tentativa de Ezequias de subornar a Assíria, essa alegação provavelmente era verídica. Em seguida, afirmou que o próprio Senhor o havia instruído a atacar, insinuando que Deus estava ao lado da Assíria. Apesar de ser uma mentira, essa declaração poderia desmoralizar o povo de Jerusalém, especialmente diante da ameaça iminente. Na tentativa de proteger os ouvintes na parede,
Eliaquim, Sebna e Joá solicitaram que as negociações fossem conduzidas em aramaico. Mas o porta-voz assírio ignorou o pedido. Ele usou palavras perturbadoras em hebraico para ameaçar e desafiar os habitantes da cidade. Mesmo diante dessas ameaças, a questão permanecia: por quanto tempo o povo de Judá continuaria a confiar em seu rei? O emissário de Senaqueribe continuou a persuasão, oferecendo paz e prosperidade em troca de rendição. Ele prometeu alimentos e recursos naturais, apresentando uma imagem atraente para o povo sitiado. No entanto, essas promessas eram um estratagema, sem a intenção de serem cumpridas completamente. Similarmente, Satanás tenta os crentes com promessas sedutoras. Mas o pecado nunca entrega todas as suas promessas. Ao desafiar os deuses das nações, o porta-voz questionou se algum deles havia resgatado suas terras das mãos do rei da Assíria. Ele desafiou os deuses de Ramat, Arpad, Sefarvaim, Rena e Ivá, perguntando se haviam salvado Samaria. Essa retórica visava minar a confiança no Senhor, sugerindo que nenhum deus havia prevalecido contra o poderio assírio. O povo, obedecendo à ordem do rei, permaneceu em silêncio diante do provocador assírio, Rabsaque. Eliaquim, Sebna e Joá, representantes de Ezequias, retornaram ao rei com vestes rasgadas, denotando tristeza e desespero, para relatar as palavras ameaçadoras proferidas por Rabsaque. O discurso do emissário assírio, repleto de 6 perguntas retóricas, tentou minar a confiança em Deus, insinuando que os deuses das nações não haviam conseguido libertar seus seguidores e o Senhor não salvaria Jerusalém. Ao ouvir as notícias, Ezequias rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e buscou refúgio na casa do Senhor. Desesperado, enviou Eliaquim, Sebna e os anciãos dos sacerdotes ao profeta Isaías, cobertos de saco, para buscarem a palavra do Senhor. Ezequias explicou a situação pedindo ao profeta que intercedesse pelo remanescente de Judá. Apesar de sua fidelidade e obediência a Deus, Ezequias se viu diante de adversidades. A história serve como lembrete de que a fidelidade não isenta da adversidade, mas prepara para enfrentá-la com uma perspectiva divina. A confiança em Deus nos bons e maus momentos é fundamental para lidar com as provações da vida. Ezequias, mesmo em sua angústia, adorou no templo do Senhor. Além disso, tomou uma decisão sábia ao enviar uma delegação a Isaías para buscar orientação divina. O profeta assegurou a Ezequias que não deveria temer, pois Deus agiria. Isaías anunciou que Deus colocaria um espírito no rei assírio, fazendo-o recuar para sua terra e enfrentar sua própria ruína pela espada. A resposta divina tranquilizou Ezequias, demonstrando que, apesar das ameaças, Deus estava no controle. Rabsaque, ao retornar à Assíria, encontrou o rei em conflito com Libna, uma cidade fortificada de Judá. Deus estava agindo para proteger seu povo. Ao ouvir sobre a ameaça do rei da Etiópia, Tiraca, o rei assírio Senaqueribe enviou mensageiros a Ezequias. O porta-voz real repetiu as ameaças anteriores, questionando a confiança em Deus e destacando as conquistas de outros reis e deuses derrotados pela Assíria. A notícia de que Senaqueribe havia mudado seu foco para outra frente de batalha em Libna chegou enquanto ele possivelmente acampava nos muros de Jerusalém. Ezequias, ao receber a mensagem, dirigiu-se ao templo do Senhor. Com a carta diante de Deus, ele orou, reconhecendo a soberania divina e pedindo intervenção. Ezequias enfatizou a diferença entre o Senhor, Criador dos céus e da terra, e os deuses falsos das nações conquistadas. Ele apelou à justiça de Deus, destacando que o atendimento a essa súplica traria glória ao seu nome. Isaías, o profeta, enviou uma mensagem tranquilizadora a Ezequias em resposta à sua oração. O Senhor, Deus de Israel, ouviu a oração e tinha uma palavra específica para Senaqueribe. Isaías estava prestes a comunicar a resposta divina sobre a ameaça à Síria. A virgem filha de Sião rejeitou e zombou de você, e a filha de Jerusalém balançou a cabeça em desprezo. Contra quem você ousou blasfemar?
a quem você desafiou com arrogância e altivez? Contra o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, você zombou e desafiou o Senhor, orgulhosamente proclamando: com meus muitos carros, alcancei as alturas das montanhas, as partes mais remotas do Líbano. Senaqueribe logo descobriria a futilidade de sua rebelião quando Deus o arrastasse de volta para a Síria. Deus, em sua misericórdia, oferece um sinal de esperança a Ezequias. Apesar do cerco iminente e da fome, Deus promete que nos próximos 3 anos haveria colheitas e prosperidade para o povo de Jerusalém. O zelo do Senhor garantiria a sobrevivência e o florescimento de um remanescente que sairia de Jerusalém e do Monte Sião. Seus habitantes ficaram desamparados, abalados e envergonhados, como as plantas do campo, a erva verde, como a grama nos telhados que é queimada antes de crescer. Contudo, eu, o Senhor, conheço seu assento, Senaqueribe, sua saída, sua entrada e sua indignação contra mim. Devido à sua ira e arrogância, porei meu anzol em seu nariz e meu freio em seus lábios, fazendo-o retornar à Assíria pelo caminho por onde veio. Ouve-se novamente a voz de Deus em resposta à oração de Ezequias. Isaías, o mensageiro divino, ridiculariza poeticamente Senaqueribe, exaltando o governo soberano de Deus sobre as nações. O rei assírio, que blasfemou contra Judá e seu Deus, é confrontado com a verdade de sua insignificância diante do plano divino. Seu papel era meramente como um peão no tabuleiro de xadrez do reino de Deus, agindo de acordo com os desígnios do Senhor. Senaqueribe logo descobriria a futilidade de sua rebelião quando Deus o arrastasse de volta para a Síria. Deus, em sua misericórdia, oferece um sinal de esperança a Ezequias. Apesar do cerco iminente e da fome, Deus promete que nos próximos 3 anos haveria colheitas e prosperidade para o povo de Jerusalém. O zelo do Senhor garantiria a sobrevivência e o florescimento de um remanescente que sairia de Jerusalém e do Monte Sião. Assim, o Senhor declara em relação ao rei da Assíria: ele não virá a esta cidade de Jerusalém, nem atirará flechas, nem levantará escudos, nem erguerá rampas de cerco contra ela. Ao longo do mesmo trajeto pelo qual avançou, Senaqueribe regressará, sendo impedido de adentrar nesta cidade, conforme a palavra do Senhor. Protegerei esta cidade, não por seus méritos, mas por amor a mim e em consideração ao meu servo Davi, declarou Deus. Nenhuma investida de um rei assírio poderia frustrar os planos divinos, e a promessa a Davi seria mantida, culminando no reinado eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Numa noite decisiva, o anjo do Senhor feriu 185.000 homens no acampamento assírio. Ao amanhecer, os sobreviventes constataram que todos os 185.000 estavam mortos. Senaqueribe, derrotado, retornou a Nínive. Em um irônico desfecho, enquanto adorava em seu templo seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram. Esar-Adom, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Um único golpe do anjo do Senhor libertou Ezequias e Jerusalém de seu opressor. Senaqueribe, que zombou do Deus de Israel, teve um destino similar a Golias, o filisteu que desafiou o Senhor. A aparente confiança de Senaqueribe em seu Deus Nisroque provou-se vazia, incapaz de protegê-lo sequer em seu próprio santuário. Encerrando nossa reflexão, deixo a pergunta: qual cântico de adoração tem tocado o seu coração, aproximando-o de Deus?